amigos, estamos na área com mais um No Sofá de Casa, mais um episódio que temos uma convidada que foi mais difícil que agendado que se a gente quisesse trazer a Anitta, senhoras e senhores. É verdade. Eu acho que nem se a Anitta a gente tivesse convidado pra vir, estaria tão difícil de agenda quanto Maria Luísa. Tá bom? Bem-vinda, amiga. Eu tô muito feliz de estar aqui. E antes de qualquer coisa, parabenizar vocês, que eu morro de orgulho de vocês e desse projeto. Tô feliz de estar aqui. Dê os seus recados que eu quero fazer a introdução Tá, vamos lá. corretamente. Pra você ainda que não seguiu a gente nas redes sociais, no Instagram estamos no @nosofadecasa.podcast, no TikTok, @nosofadecasa podcast, tudo junto, e também nas plataformas digitais Spotify e YouTube para você ouvir e assistir como você quiser. Vai lá e se inscreve para você não perder nada. E vai em todos, por favor. Obrigada. Exato. É isso. E o recadinho? E antes de apresentar a Maria Luísa oficialmente, por favor, nos ajudem, nos sigam no TikTok. Essa dupla milênio que se esforça muito no TikTok. A gente não vai nem postar. Às vezes eu vou postar as coisas, sobe com um áudio e falei, Renata, não sei de onde saiu essa música. Mas tá lá com aquela música que eu não sei de onde Mas foi saiu. importante. É né? isso. Por favor, nos sigam. Você tem o TikTok, Malu? Eu tenho, mas eu não sei usar direito, então eu só tenho baixado pra quando alguém quer que eu veja alguma coisa lá. Tipo as coisas de vocês. Ok. Então, assim, é só essa utilidade. Eu uso só o Instagram mesmo. Tá bom, baixem pra seguir a gente. É isso. É isso que importa. É isso que importa. Galera, a gente tá aqui com Malu, essa pessoa da agenda dificílima e que tem tudo a ver até com o tema do que falaremos hoje aqui. Mas antes de mais nada, a gente queria muito apresentar esta pessoa e convidada, talvez a mais de todas, especial deste podcast até aqui. Nossa amiga maravilhosa, que é amiga de Felipe há, sei lá, 10 todos os anos. 11 anos. E Mas Malu nos conhecemos no estágio, na Rede TV, 2015. Quando eu entrei para fazer estágio na Rede TV, eu entrei ocupando a vaga da Malu, que tinha acabado de ser promovida. E ali, já um mês depois, a gente estava passando carnaval juntos. Nossa, e depois quanta muitas vida coisas aconteceu, juntos. E né? muitas coisas aconteceram. Aí eu fui para uma agência, tentei levar a Malu, não deu certo. Aí ela foi para a agência onde nós três nos conhecemos, deu certo, eu fui, nos conhecemos. E aí teve uma transição de carreira, enfim, várias coisas aconteceram que a gente vai falar bastante aqui hoje. Temos uma tatuagem nós três juntos. Essa tatuagem aqui vai ser para sempre, é o símbolo da nossa amizade. Enfim, a gente tá muito feliz de ter você. Isso, eu também. Eu sei que a agenda é complicada, falaremos um pouco mais disso, mas eu tô muito feliz. Tava muito ansiosa pra vir pra aqui. Vim ensaiando, gente, no trânsito do escritório. Ela veio ensaiando. Eles me mandaram um parágrafo e eu pensando, gente, se for isso, sozinha, vou responder isso, vou responder aquilo. Se for aquilo, vou responder isso. Isso aqui, eu tô na dúvida, acho que eu vou perguntar antes se eu posso responder. E a gente não faz tava muito roteiro. feliz. Ela chegou falando, gente, porque eu tava ensaiando muito. Falei, não, que bom, porque a gente mesmo nunca ensaia. E é verdade, a gente não ensaia. Pra vocês saberem, uma curiosidade, né, do nosso preparo. A gente discute os temas, o que a gente quer falar é isso, o que a gente vai abordar dentro desse tema é isso, aquilo, outro. A gente faz os tópicos ali e, cara, e vamos na hora. Tanto que direto, às vezes acaba a gravação, a gente fala, putz, a gente podia ter falado tal coisa. Beleza, a gente anota, guarda pra próxima vez que surgiu o assunto. Então a gente mesmo não ensaia. A gente vem no supetão. E é maravilhoso, porque todos os convidados que vêm, tipo, não, porque eu tava pensando muito no tema, eu tava super ensaiando, eu, tipo, que legal, porque a gente mesmo não faz nada disso. A não ser que tenha, tipo, teve um episódio do divórcio que tinha pesquisa. Não, quando tem alguma coisa mais técnica, aí a gente aprofunda e tal, mas isso tá na nossa reunião de pauta. É isso. Agora, tipo, decidimos, tem ali a pesquisa, tem tudo, tem o que a gente vai falar, vamos embora na hora. É isso. Quem sobe eu vou dar ao vivo, meu? Ou não, ou grave e depois edita. Também tem essa alternativa. Corta bastante, eu que me lasque. Pessoal, bom, a gente se conheceu aqui, todo mundo trabalhando, a gente trabalhou juntos há alguns anos. Hoje em dia tá cada um no seu caminho, eu e o Fê ainda no mesmo mercado, em locais diferentes. E até 1 ano e meio atrás, Malu e eu, a gente também dividia ainda o mesmo lugar, o mesmo trabalho. Até que ela decidiu fazer uma transição de carreira, que é o nosso tema de hoje um pouco. É uma parte do tema ali, né? É isso. A gente quer falar hoje aqui com vocês uma coisa que vocês pediram muito aí, antes da gente estrear a nossa nova temporada, falar um pouco mais da nossa vida no trabalho, como é que é o nosso trabalho. Então a gente trouxe aqui a Má pra gente discutir um pouco o equilíbrio de vida profissional, vida pessoal, como é que a gente cuida dos dois lados, como é que a gente cresce profissionalmente, como é que a gente pensa nas nossas profissões, na nossa carreira. Sem enlouquecer. Sem enlouquecer ou enlouquecendo. Eu acho que no primeiro episódio que a gente fez essa temporada, quando a gente falou sobre a síndrome da impostora, a gente começou o episódio falando uma coisa muito parecida que eu acho que puxa com esse gancho de hoje também, que é o seguinte. Nós estamos numa fase da vida, né, essa fase 30+,
é a fase que a gente já não é mais júnior no trabalho, a gente já tá mais consolidado, a gente já tem que bancar a nossa vida. Sim. É a gente que paga nosso cartão de crédito, é a gente que paga nossas contas, é a gente que se banca ali nesse lugar, que a gente não tem mais essa dependência dos nossos pais. E eu acho que mais que, desculpa te cortar, mas acho que mais que isso bancar financeiramente, eu acho que é bancar as escolhas e as Exatamente. consequências. Tipo, eu falo muito sobre isso É. pra uma amiga que mora junto comigo ali no meu prédio e tal. Eu falo, cara, a vida adulta é você saber que você pode fazer o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências das suas atitudes. Total. Tipo, não tem alternativa, Às vezes sabe? era Não tem alguém que vai mais passar a fácil- mão. às vezes era mais fácil alguém falar pra gente que tinha que fazer. Exatamente. Exato. E aí a gente tá nessa fase que jovens adultos, não somos adultos ainda, né, de Premium, 40, né? 50 anos, 60 anos, que a gente tá nesse lindo. A nossa geração se tornou adulto, cada vez mais as gerações estão se tornando adulto mais tarde. Sim. Nós já somos uma geração que não fomos como os nossos pais, que casaram aos 20 e poucos anos, sim. que tiveram filho antes dos 30, que compraram o terreno e a casa antes dos 30. A gente tá num outro lugar, Sim. né? E a gente se cobra muito É profissionalmente. surreal. A gente tem uma entrega pro trabalho. Nós três nos conhecemos e sabemos que nós três podemos falar muito sobre isso. Mas, no geral, as pessoas que a gente trabalha, que estão ao nosso redor, também, que têm a nossa mesma faixa etária, também são pessoas que se dedicam muito para a vida profissional. E, assim, qual é a fórmula mágica que faz chegar no equilíbrio entre, ok, até aqui tá saudável, aqui não tá mais? Eu, assim, só antes de você falar, eu acho que não tem, tá? A fórmula Tá. mágica não existe. Eu acho que talvez o que dá pra pesar um pouco é contando com as pessoas que são próximas a nós, assim, de nos alertarem, de tipo falar. E você também ser aberto a ouvir de falar, não tá bom aí pra você. Uma vez, tipo, um mês atrás, mais ou menos, a gente fez uma brincadeira que eu, você e a Jaque, que tá aqui nos ouvindo pela primeira vez na segunda temporada, de falar um pro outro que a gente gostaria, tipo, o que você quer falar? Fala aí, vai, sobre mim. O que É você tem verdade, achado? a gente fez um sincerão. Um sincerão. É verdade. E eu falei pra Jaque, eu falei, cara, às vezes você tá pesando demais no seu trabalho e você tá deixando a sua vida toda pesada por causa do trampo. Não seja essa pessoa, porque você não é essa pessoa. Exato. E eu acho que você tem que estar aberto a ouvir isso, porque acho que fórmula mágica não tem, mas vai lá. Então, cara, eu acho duas coisas, assim, desse tema. Eu acho que, pra mim, a fórmula mágica é atuar única e exclusivamente no que você controla. E pra mim, a vida adulta é um constante buscar um equilíbrio do que está desequilibrado com leveza. Então, hoje, assim, eu levo muito isso pra minha vida. Então, cara, todos os pilares da minha vida estão equilibrados? Não, mas hoje, especialmente, eu tô num momento da minha vida, da minha atividade profissional, da minha vida pessoal, em que eu sei que, cara, por exemplo, semana passada eu tava de férias, né? Tipo, eu fui viajar com os meus pais, depois fui viajar com a família da minha melhor amiga de infância. Cara, eu trabalhei? Trabalhei. Trabalhei muito menos do que o normal? Trabalhei muito menos do que o normal. Hoje, a minha atividade não permite que eu me desligue 100% e isso também é uma condição do que eu faço hoje. Mas, por outro lado, eu não me cobrei. Entendeu? Por outro lado, tipo, eu tenho um combinado comigo de que eu treino 3 vezes por semana. Mas, cara, desde que eu fiz a minha transição de carreira, eu não saí de férias, tipo, eu vou me desligar. Então, depois de 1 ano e meio, foi a primeira vez que eu me permiti e era um momento muito especial. Tipo, a melhor amiga da minha irmã tava casando, tava toda a minha família, a gente nunca fez um cruzeiro junto. Depois eu fui pra fazenda com a família da Cacá, tipo, todo um contexto que eu me permiti. Então, óbvio que não foi uma semana equilibrada, com tudo equilibrado. Mas eu também me permiti. Então eu cheguei no domingo à noite, né? Ontem à noite. E virei e falei, cara, fiz uma análise da minha semana e falei, cara, foi uma semana incrível. Eu fiz um pouco de tudo. Tem coisas que eu fiz mais, coisas que eu fiz menos. Especialmente nessa semana eu descansei mais, curti mais do que trabalhei. Mas, cara, quantas semanas eu trabalhei pra caramba sem descansar, ou sem curtir, ou sem... Então, eu acho que é o sinal de alerta. E eu acho que eu também... acredito muito em contar com a nossa rede de apoio pra levantar a mão e falar, tô olhando aqui, isso aqui não tá legal. De, né, virar pra gente e falar, puta, você tá se cobrando muito e tal. Eu acho que eu tenho muito esse lugar de me cobrar, mas acho que hoje eu consigo me encontrar muito mais um lugar de olhar e falar, tá, dessa situação aqui, o que eu controlo? Controlo isso? Então eu vou atuar nisso. O
que eu não controlo, e também, de novo, tem muito a ver com o meu trabalho hoje. Tipo, hoje, parte da minha atividade eu não controlo, parte eu controlo. Então, eu controlo o que eu faço, mas eu não controlo o resultado. Então, eu foco hoje muito no que eu faço. Então, eu acho que isso me dá mais paz, assim, sabe? Tem uma coisa que você falou que eu acho que, no fim do dia, é perceber que o desequilíbrio também é equilíbrio. Exato. Porque, assim, cara, depois de 1 ano e meio, você ter uma semana desequilibrada da vida profissional, é nada mais justo do que porque você tá equilibrando a sua vida pessoal. E porque tá tudo bem. E tem que ser, né? Mas eu acho que, assim, a gente tá falando num momento... Aí, agora eu vou para um lugar antes. Eu acho que a gente consegue entender esse lugar, depois que a gente já passou pela merda. Não, com certeza. Como que foi esse período pra vocês, quando vocês, tipo assim, em algum momento que vocês olharam e falaram assim, beleza, aqui tá na merda, tô na merda... Tá completamente desequilibrado, tô só trabalhando. Como que foi esse momento e o que causou na vida pessoal de vocês, por exemplo? Como que rescaldou pra lá? Eu acho que pra mim foram os 6 primeiros meses da minha transição. E o que pegou foi a minha saúde. Então, assim, eu entendi amiga, é que verdade. eu, tipo assim, 6, 7 meses depois, eu fiquei muito doente, tipo, de ficar gripada e tal. E, vocês me conhecem, eu não sou uma pessoa que fico sempre muito doente. Tipo, pelo contrário, eu sou muito saudável, assim, nesse ponto. Me cuido muito nesse lugar. Mas eu fiquei muito doente e muito doente no sentido de cabeça, mas no sentido de, cara, perdida. Tipo assim, cara, eu acredito muito no que eu faço, eu acho que tem muito propósito, eu de fato sou apaixonada, e quando eu fui fazer esse movimento, foi um movimento de muito planejamento e transição, porque eu também sabia o que eu ia enfrentar, mas eu me questionar. Tipo, em nenhum momento eu tive dúvida da transição, mas eu tinha dúvida de mim neste lugar. Tipo assim, será que eu tô fazendo o melhor pros outros? Entendeu? Então eu dei uma batida de nave, assim, ali, julho do ano passado. E aí isso se tornou um momento de vale, assim, de dor, de desafio e tal. E que também foi bom, porque eu acho que é no vale que você encontra a resposta. E aí eu encontrei respostas pra coisas tipo, a minha saúde é inegociável. Entendeu? O meu descanso, ele é inegociável. Então, hoje eu tenho, por exemplo, aí já, não sei se vou estar avançando, mas eu tenho organizações dentro da minha rotina, tipo, fechadas, que dificilmente eu abro mão. Por exemplo, hoje, né? Tipo, hoje é um dia que eu vou, tipo, cuidar do meu lado espiritual e tal. Mas eu abri mão porque são vocês, entendeu? E porque eu também sei que a minha agenda tava muito complicada e tudo mais. Mas isso é uma parada que dificilmente eu abro mão. Tipo, domingo é praticamente meu dia universal de dormir sem despertador. Cara, mas é importante você dormir e acordar 3 da tarde? Cara, pra mim é. E eu não posso fazer isso todo dia. Não é todo dia que eu posso acordar 10 da manhã. Hoje, tipo, eu tava brincando com o Leone, e aí eu falando pra ele, que hora você acorda pra escola? Dele 7h30, eu pensando, meu Deus, eu já acordei 5 da manhã. Tipo, eu falei pra ele, você tava com sono, e eu tô exausta. E ele, tipo, tá de boa. Mas tá tudo bem, entendeu? Sim. Então, tem coisas que eu fecho na minha agenda. Tipo, terça é um dia que eu faço coisas na minha casa, tipo, da minha espiritualidade e tal. Eu tento, tipo, um dia da semana dar um pulo na minha mãe, porque, puta, a gente mora muito perto, mas a rotina não permite. Tento, pelo menos uma vez por semana, sentar com um amigo que seja. Não dá pra sentar com todos, mas, tipo, puta, eu vou ver um amigo só pra ver. Só pra, tipo, sabe? Fazer os exercícios e tal. Então, hoje eu consegui organizar. Mas é exatamente o que você falou. Tipo assim, cara, eu passei por um vale, tipo, de sofrer, de chorar. E falar, cara, eu preciso encontrar um caminho, porque isso não só precisa dar certo, mas eu quero muito que dê certo. Tipo, é a primeira vez na minha vida profissional que eu falo, cara, isso, profissionalmente falando, é tudo pra mim. Eu tenho um momento muito específico, assim, que eu tava trabalhando muito. Acho que, bom, todo mundo aqui já passou por agência, quem não passou ainda está. A gente trabalha muito em agência, e tem dias que são ok, e tem dias que são, assim, tudo acontece naquele mesmo dia. E eu tava vivendo uma maré que eu acho que eu tô vivendo de novo. Todo dia. É isso. E aí, só que era um negócio que não tinha fim, não acabava nunca. E o meu filho era bem pequenininho. Acho que ele tinha 1 ano e meio, 2, vocês vão lembrar disso. E aí, eu tava trabalhando, assim, todos os dias, até 8 horas da noite, 8h30 da noite. E eu sou muito certinha com horários dele. Então, assim, várias vezes ele ia dormir, ele já tava de pijama. A minha mãe, o pai dele, alguém tinha resolvido toda a rotina noturna dele. E eu só dava um beijo de boa noite pra voltar a trabalhar. E aí teve um dia que eu tava muito exausta. Eu não conseguia pensar pra resolver, sabe? Mais nada. E aí eu parei de trabalhar, saí da frente do computador, sei lá, umas 6:45 da noite. E ele, falando todo erradinho, me olhou e fez assim... Mamãe, hoje você vai conseguir brincar, não vai trabalhar? Aí é foda. Aquele dia eu falei... Não dá. Tá errado. Não. E aí eu mudei de emprego, que depois ainda não deu certo, mas aí é outra história. Sim. Mas que me fez olhar para o equilíbrio da vida profissional e pessoal ali naquele momento. E aí eu mudei de emprego, fiquei 6 meses num lugar que não curti, que não foi legal, e voltei pra onde eu estava e onde eu estou até hoje.
Mas quando eu voltei com várias negociações. Condições, né? De que nunca mais Você é entraria. muita coisa. Assim, óbvio que tem dias que eu trabalho até tarde, tem dias que tem Exceções. evento, Sim. Exceções. etc e tal. Mas assim, a minha vidinha com meu filho é minha prioridade. Assim. Eu tive um pré-burnout, assim. Eu tive um início de burnout ano passado. Passado ou retrasado, não lembro agora, mas acho que foi passado. Não, retrasado. Acho que foi 24. 24, né? Foi 24. Isso, foi 24. 24. Eu tava na transição também. Foi. E foi muito engraçado porque o meu burnout ele funcionou de uma forma diferente. Ele começou a rescaldar muito para minha vida pessoal, mas não foi necessariamente pela quantidade de trabalho que eu estava tendo. Foi pela qualidade do trabalho que eu estava tendo. Eu acho que veio uma junção, fazia pouco tempo que eu tinha trocado de emprego. No emprego anterior que eu tava num nível sobrecarregado, muito, eu tava com muitas contas, um time muito grande, assim, tava, né, ali... Exacerbado ali, né? Exato, não tava ganhando o que também merecia na época, tava várias condições que estavam bem ruins, que acumulou. Troquei o emprego, se dá uma aliviada, mas você começa a enfrentar os desafios do novo emprego. Nesse meio tempo, eu tive um chefe que chegou nesse meio do caminho e foi desastroso. Assim, foi desastroso. Ele conseguiu me adoecer. Porque, assim, foi horroroso. Foi uma experiência horrorosa. E aí começou a vir pra minha vida pessoal, porque eu só conseguia pensar nisso, a minha cabeça verdade, funcionava era hiperfoco. 24 horas no dia tentando resolver o problema de uma outra pessoa louca que tava me deixando louco pelos Sim. BOs dele, Sim. entendeu? É isso que acontece. E aí a gente... E aquilo começou a me afetar num nível que, cara... eu não tinha mais vontade de... E eu gosto de trabalhar. Eu não amo o que eu faço, eu não faço o que eu amo, não faço o que eu escolhi, mas eu gosto do compromisso do trabalho. Não precisava ser 5 dias na semana. Podia ser 2, mentira. Mas eu gosto Já de... diria Benício, né? Já diria Benício. Eu gosto de ter o compromisso de trabalhar, eu gosto de fazer... Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não serviria pra ficar em casa sem fazer nada. Eu surtaria na segunda semana. Mas... começou a ficar numa situação que pra mim foi muito... E eu nunca imaginei que eu poderia ficar assim por causa de um líder que tava sendo horroroso. E, cara, eu juro por Deus, eu acho que eu tive umas 8 sessões de terapia exclusivas pra falar disso. Assim. E na época eu fazia uma vez por mês, a cada 15 dias. Então, tipo assim, pensa num processo, foi de 5, 6 meses. E aí, cara, eu dormia e sonhava e tava uma coisa que eu não aguentava mais e tava doentio até o momento que Cláudia olhou pra mim e falou assim, você tá entrando num burnout e a gente vai ter que começar a resolver isso. E aí comecei a mudar algumas coisas começaram a mudar e seguir outro caminho, aconteceram, não tive que mais lidar com essa pessoa no meu dia a dia. E foi bizarro, porque a partir do momento que... hoje ele também não tá mais na empresa, mas a partir do momento que eu mudei de cargo, e essa mudança já fazia com que eu não tivesse mais que lidar com ele, a minha áurea mudou num nível que eu ia trabalhar mais feliz, assim. Eu ia tipo, caraca, nossa, que da hora eu trabalhar, entendeu? Porque a pessoa conseguiu me adoecer. E é muito problemático, e é muito problemático porque eu achava que o burnout era pelo excesso de trabalho. Burnout é pela condição, também pela condição do trabalho que você tá. Eu tive, porque eu fui para um lugar muito ruim por causa de uma pessoa ruim. Olha que loucura. E pra mim isso foi tipo, mano... Que absurdo. E assim, as pessoas sempre ensinam coisas pra gente. Me ensinou o que não ser. O que eu não quero ser na minha vida. O que você levou de aprendizado dessa situação? Tecnicamente, você sempre aprende uma coisa ou outra, sim, é claro. Assim, se a pessoa também não servir pra nada, também é difícil. Mas não que seja impossível. E aprender, levar o que você não quer viver de novo é um aprendizado. Exatamente. Mas pra mim foi com tudo, certeza. né? E assim... às vezes as pessoas em casa podem se perguntar, tipo, nossa, mas você não tem problema da pessoa ver isso e ela ouvir e achar? Sinceramente, não. É um desabafo, assim. E não foi por falta de falar pra ele também, não, tá, gente? Porque você tem uma coisa que eu não tenho, é filtro. Então, pra mim, foi isso. Foi quando eu fiquei mal, bem mal,
por causa De um de um terceiro, ambiente né? de trabalho, assim. Aí, pra mim, foi muito ruim. Pra gente engatar numa outra pergunta, hoje, você já falou algumas coisas. Você bloqueia a agenda ali, espaços que você... coisas que você não abre mão. Além disso, ou você também, que não respondeu e não falou, como que vocês... gatilhos, coisas que vocês fazem pra não cair nessa? Cara, eu acho que De a novo. primeira coisa que eu aprendi é que eu não tenho memória. Então, assim... É uma boa. É um bom aprendizado. Então, assim, se eu não anotar na minha agenda, não vai acontecer. E eu não anoto na minha agenda só reunião, só compromisso. Eu anoto na minha agenda as tarefas que eu tenho que fazer. Gente, eu juro, eu posso mostrar. Eu tenho um invite na minha agenda escrito ir para a cama às 10h30, porque eu tenho um combinado Outro comigo. dia a gente tava juntas e tocou esse alarme. E toca. Porque assim, eu tenho um combinado comigo de que eu quero tentar estar na cama 10h30. Eu posso continuar no celular, eu posso continuar lendo, eu posso ficar lá vendo um filme, qualquer coisa. Mas eu tenho esse combinado em dias comuns, em que eu não tenho grandes coisas, estar até 10h30 na cama. Treino. Então, hoje eu aprendi a organizar muito pela minha agenda, assim. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda demais. E eu acho que é muito o lugar do desapego. De que, você vai dar conta de tudo? Não. E você Isso é fica muito mal com importante. isso? Sinceramente, hoje, não. Hoje em dia eu também acho que eu já tive essa coisa Eu do dar também conta já. de tudo. Já. Nossa, não. Acho que principalmente logo que eu fui promovido a líder, eu acho. Vocês lembram disso? A gente trabalhava junto. Na época já era final da pandemia. Não, mentira. Tava já indo pro 21, final. 22, já tava começando vacina. eu que foi entrei quando na agência em janeiro de 21. Isso, foi quando a gente se conheceu. eu fui promovido Pouco a primeira depois. vez em maio, junho de 2021. E aí, eu acho que daí no finalzinho pra 2022, ali foi quando começou já a flexibilizar um pouco mais a pandemia. Fazia alguns meses que eu tava como líder. Foi quando eu comecei a conhecer o vôlei, dar uma paquerada, sair pra jogar de vez em quando. Então, assim, na época... Eu parava de trabalhar, 6h30, ia lá, jogava 1 horinha, 2, eu voltava pra casa, Pra trabalhar. 8, 9 horas da noite, eu Foi trabalhava das americana 9 até 2, 3 horas da Sim. manhã, e no outro dia, 8 horas, tava lá de novo. Porque eu vou revisar relatório, porque isso era 2 horas da manhã. E que eu acho assim, mas acho porque que- na minha cabeça eu tinha que dar conta, porque era um cargo novo, eu tinha que Então, era isso que eu me ia falar. Eu mostrar. acho que o lugar a recém-liderança, vamos chamar assim, eu acho que tem esse lugar. Tem, Porque total. também é um ambiente muito novo e tal, né? Mas eu também acho que tem a maturidade e a estrada, assim. Acho que tem um Total. pouco disso, tipo assim, eu tô 1 ano e meio nessa nova atividade. Cara, no começo eu me cobrava muito, eu ficava mal, tipo, porque a minha casa tá bagunçada. Porque eu não treinei essa semana. Porque eu não fui ver minha mãe. Hoje, tipo assim, eu fico na paz de que, cara, eu faço exatamente o que eu falei pra você essa semana. No domingo eu fiz a revisão. Tudo que eu podia ter feito, eu dei o meu melhor no que eu podia fazer. Beleza, não entreguei tudo. E, cara, não vou entregar. Não Tipo, vai, nunca exato. vou Nunca. conseguir entregar 100% de tudo. Pra mim, pros outros. Eu acho que quando você tem um grande objetivo na vida, seja ele qual for, eu acho que você tem que, e aí é o lugar da vida adulta, você tem que entender que, cara, vai ter que ter renúncia. Sempre tem. Vai ter renúncia das coisas e você tem que saber lidar com aquela dor É. da renúncia e o equilíbrio, assim, né? Acho que é um E pouco também um pouco de aprender que, cara, no caminho coisas vão se perder e que nem sempre a gente precisa se desculpar. Eu falo isso porque aquele vale que você viveu ali, obviamente a gente sentiu muito sua falta, isso ficou Exato. muito claro. Mas a resposta que vinha também era muito clara de como tava doendo pra você, porque qualquer interação que a gente tinha, você sempre vinha carregada de muitas desculpas. Você se desculpava muito, você se sentia muito Sim, errada. É verdade. Mas é que foi muito sofrido pra mim, porque eu fiz um movimento muito grande e uma aposta muito grande. Sim. E eu acho que quando, né, tipo, hoje eu, né, como uma empresária, tipo, tenho a minha empresa, a cobrança, acho que não a cobrança, assim, mas acho que o tamanho da sua dedicação na sua empresa, eu acho que é diferente quando você tá, tipo, num trabalho que você responde a uma empresa e que você quer muito crescer. Porque no São final... lugares diferentes, são lugares E diferentes. são lugares diferentes, só que eu acho assim, por exemplo, vou trazer pra prática, né? Quando eu tava na agência, às vezes, tipo, naqueles dias loucura de agência, você não almoçou. Cara, eu ficava puta, porque eu não almocei, não sei o quê. Hoje, se eu não almocei porque eu tava trabalhando e tava fazendo minha empresa girar, tava fazendo cliente, tá tudo bem. Só que o ponto é que, principalmente no começo da minha atividade, e vocês, principalmente, as pessoas próximas a mim, minha mãe, minha irmã, enfim, sentiram muito, acho que hoje ainda sentem, mas menos, porque agora eu consegui equilibrar muita coisa, mas principalmente no começo, era a minha ausência.
E a presença é uma coisa muito importante pra mim. Na vida das minhas pessoas. Sim. Eu tenho, vocês sabem, às vezes eu tenho junta, aniversário, eu quero estar em todos, passar um pouquinho pelo menos com cada um e estar presente e tal. E naquele momento eu entendi que eu precisaria estar ausente para as pessoas que eu mais amava, pra estar presente pra um objetivo muito grande que eu quero atingir, que no final do dia, a minha maior motivação é fazer a minha empresa girar, dar muito certo, ter muito propósito e ter também muitos recursos financeiros pras minas pessoas. Então, foi muito sofrido pra mim pensar, caraca, eu tô fazendo isso por elas, mas neste momento eu estou sem elas. Então, assim, acho que talvez a gente nunca tenha falado sobre isso, essa é a primeira vez, pelo menos nunca me lembro, que minha memória também era muito boa. Mas, tipo, meu sentimento era esse, de que eu tava o tempo todo em débito com as minhas pessoas. Entendeu? Tipo assim. Não, e nesse ia ser período, a gente, uma prova. nós três tivemos muitas conversas difíceis disso, assim, né? E, tipo, Muitas, sim. eu e a Rê, a gente falava muito, tipo, Malu tá sumindo, tá, vamos lá, vamos bater ponto, amiga, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá precisando de alguma coisa, nananã. Já tivemos brigas de pede ajuda, sabe, assim, e falava, beleza, é fase, vai passar, daqui a pouco a gente resolve, e a gente vai lidando com a Malu nessa nova fase e vambora, assim. Então, acho que teve esse processo de transformação também, que aí a gente já entra aqui um pouco nessa parte da transição de carreira, assim. Transicionar de carreira nem sempre é fácil, tem um grande desafio, principalmente depois já de uma certa idade. E de né? uma carreira sólida, entre aspas, tipo assim, não Exato. é que eu tinha uma carreira muito recente, eu tinha 11 anos, tipo, de comunicação, e, exato. tipo, mudei completamente de formato de trabalho, de produto, de rotina, de tudo, de né? tudo. Tipo, de roupa, o jeito que eu me visto, né? Que tudo bem, beleza, óbvio tem minha identidade, mas o jeito que eu me visto hoje, eu não tinha necessidade de me vestir Não, antes. sério. Não, completamente Tipo, diferente. Eu virei, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente quer muito te ouvir falar sobre transicionar de carreira, mas que tem uma coisa que eu aprendi com você, com a sua transição de carreira, é que, cara, transiciona tudo, né? Aí o seu relacionamento, a sua vida, as pessoas que estão à sua volta. A gente precisou entender a nova Malu, o novo lugar, junto com você se entendendo no novo lugar, da nova Malu, do novo trabalho. É um negócio, tipo, muito grande, assim. É um momento que eu acho que entra um desequilíbrio pessoal profissional, porque o pessoal depende 100% de como é que tá girando ou não girando o profissional, assim. A nossa amizade ficou por um tempo determinada por esse seu momento, assim, né? E eu acho que chegou no ponto até da gente entender que não se tratava sobre a gente, sobre o sentimento da Malu com a gente. Era sobre o sentimento, sobre o momento da Malu. Era o que a gente queria? Não era, a gente queria que continuasse como que tava. Sim. E a gente estamos caminhando ali muito pro que era. Sim. Mas teve esse momento de limbo ali que tava todo mundo, caramba, e aí? E não é que foi um afastamento emocional, porque ele sempre existiu, Sim, né? não. Mas era Mas é presença, é literalmente Exato, a presença física, a hora junto, o tempo junto. Exato. Cara, disso eu acho que tem muitas coisas, assim. Eu vou tentar organizar meu pensamento pra responder tudo. Eu acho que a primeira coisa é um lugar de que eu não fiz uma transição, primeiro, do dia pra noite. Não foi mesmo. Porque esse meu movimento de fazer o movimento que eu fiz em novembro de 2024, ele foi plantado uma semente em 2021. Então eu entendi que era isso que eu queria. E aí eu organizei a minha vida para que isso acontecesse. De diferentes formas. Financeiramente falando, mas principalmente porque eu sentia que, na época eu tava como coordenadora na agência, e eu sentia que pra eu chegar num lugar de empreender e trabalhar com o que eu vendo hoje, que é literalmente vendas e tal, eu precisava, dentro do meu ambiente seguro, que era na agência, com pessoas que eu me sentia segura e que eu já tinha uma carreira sólida, num lugar confortável, explorar isso. Então eu entendi que eu primeiro precisaria virar gerente, porque eu ia ter mais acesso à gestão, a time, etc. E aí eu consegui virar gerente em 2022 e depois entrar pra parte de prospecção, de vendas e aprender sobre isso. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Acho que nenhuma transição é fácil, com falta de planejamento. Eu acho que é uma dor que a gente não precisa viver. Assim, se eu pudesse dar um conselho pra alguém que tá querendo transicionar assim, de carreira, cara, vá, porque eu acho que se você tem certeza do que você quer e tal, né, daquela nova atividade, as coisas vão acontecer. Mas o planejamento é importante. A segunda coisa eu não fui enganada. Então, tudo que eu vivi em relação aos meus amigos, em relação à minha família, em relação a mim mesma, a minha parte emocional, a minha rotina, a minha parte financeira, eu sabia que ia acontecer. Então, assim, e mesmo sabendo que ia acontecer, foi desafiador.
foi desafiador, porque eu sabia, tipo, eu não sei Não se significa, vocês... saber não significa que é fácil. Exato, tipo, quando eu virei, né, fiz a transição, não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu tava ali num relacionamento, né, não tava namorando, mas tava com uma pessoa mais fixa ali. E eu cheguei pra ele e falei, olha, os meus pais, a minha família, não tem alternativa desse novo momento que eu vou viver. Eles vão ter que encarar o que é bom e o que é ruim. Os meus amigos, quem for de verdade vai entender e talvez vai sofrer, e muitos vão se afastar e não vão entender. Você é a única pessoa que tem escolha de ir ou ficar. E eu entendi isso muito rapidamente, porque eu também fui acompanhando outras pessoas que estavam onde eu estou hoje e o que ia acontecendo. Então, acho que isso é a segunda coisa. E eu acho que a terceira coisa é um pouco de você se permitir, assim, e eu acho que soltando, assim, é isso, assim, eu sofri muito no ano passado. O ano passado foi muito importante pra mim, mas também emocionalmente foi muito desafiador, de muitas vezes eu saber que eu tenho muita gente, graças a Deus sou uma pessoa extremamente privilegiada, que eu tenho vocês, eu tenho pessoas que me amam muito, que eu amo muito e que eu posso confiar muito genuinamente. Mas eu me senti muito sozinha em muitos momentos, mesmo tendo muitas pessoas, porque os desafios que eu estava vivendo eram só meus. É isso. É o desafio. Entendeu? É que, por mais que a gente tenha gente em volta, tem certas coisas, sentimentos e momentos que é nosso com a gente. E eu acho que, além disso, a gente vai sempre... nem sempre essas pessoas também vai conseguir dar de volta pra gente um acolhimento que a gente precisa, o que a gente quer naquela hora. E aí isso eu é acho que é difícil, entender né? isso também. Tipo, não necessariamente é isso o desafio quem tava vivendo. Eu acho que eu cheguei a falar isso pra vocês em algumas das conversas desafiadoras que a gente teve nesse momento. O desafio que eu estava vivendo era meu. E as pessoas à minha volta, por mais que eu quisesse que vocês, a minha família, falassem XPTO, primeiro que vocês não tinham obrigação. Segundo que eu estaria criando uma expectativa em vocês de algo que talvez vocês não deveriam me entregar, entendeu? Então eu precisava lidar com muitas coisas e não só, né, vocês sabem, eu tive desafios financeiros, emocionais, práticos, de, eu não vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, enfim. E eu acho que é também saber lidar com isso, por isso que eu digo muito o lugar de não fazer uma transição enganada, tipo, calcular os riscos, os prós, os contras e eu acho que eu tenho muito isso hoje. Hoje eu tô muito melhor do que eu estava 1 ano e meio atrás. Se eu tenho um arrependimento, é o de que eu deveria ter ido antes, porque hoje eu sou muito feliz e tenho muitas coisas ainda pra conquistar, mas hoje eu tô num lugar muito feliz. Mesmo quando eu tô nos desafios, eu me encontro num lugar muito feliz, mas porque eu entendi isso, de que pra eu chegar aqui hoje, 1 ano e meio atrás eu tinha que sofrer isso, e porque eu tô vivendo hoje, eu tô sofrendo coisas pra daqui a 1 ano e meio eu vou estar muito mais à frente e tal, entendeu? Então, essa constância. Mas esses pontos que você trouxe, eu acho que é legal a gente até falar que eles não se aplicam, né, das relações interpessoais da nossa vida, elas não se aplicam nesse cenário só para transição de carreira. É muito comum a gente ver, por exemplo, casais que passam a ter problema a partir de determinado momento da vida profissional de um deles. Porque um foi promovido, outro trocou de emprego que está exigindo muito, e o outro sente falta porque era diferente. Então, é muito comum. Então, acho que equilibrar, principalmente para pessoas... porque é isso, família, pai, mãe, irmão, vão sentir, mas é naquele lugar diferente do que quando você tem um relacionamento. Do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada... E a vida profissional, ela tem um impacto, é muito comum. A minha própria terapeuta já falou, né, nessa fase que eu tava com muito problema nesse aspecto, ela falou, cara, 90% dos meus pacientes, a maior parte dos problemas é vida profissional, assim. Esse número 90 eu chutei, mas ela quis dizer que é um número muito alto. Porque é onde a gente passa muitas horas do nosso dia. E é impossível você passar um dia no escritório, ou mesmo que você trabalhe de casa, passar um dia trabalhando, você deitar na sua cama à noite e não levar aquele problema. É muito difícil você fazer essa divisão do que, o que é o profissional, não tem como, você é um único ser humano. Pode ser caixinha diferente, vida pessoal, vida profissional, mas não tem como. A Renata chegou aqui em casa hoje, ela tá o cão hoje, assim, ela falou assim, tô sem carisma, tô puta, tô estressada e tá vazedíssima por causa de trabalho. Mas é porque é isso, não existe CNPJ sem o CPF. Não existe. E aí é isso, quando, por exemplo, hoje, e eu entendi, cara, eu fecho a minha agenda pra cuidar do meu lado espiritual, é porque, cara, a Malu que tá lá na frente do cliente, ela precisa estar bem. E se a Malu estar bem passa pelo espiritual, pelo familiar, pelo emocional, pelos amigos, né? Eu preciso olhar pra todas essas peças do quebra-cabeça
pro profissional. E eu não tô falando isso só porque hoje eu tenho uma empresa, mas eu acho que qualquer profissional, entendeu? Não, isso, total. a gente não consegue... agora eu sou a Malu profissional, agora eu sou a Malu amiga. Não, cara, eu sou a Malu amiga profissional, namorada, filha, irmã, tipo, é uma loucura. Mas essa coisa que você falou sobre o impacto da vida profissional, às vezes no relacionamento é muito real, porque assim, o meu término teve muitas coisas envolvidas, mas uma delas foi a profissional. Foi, Sim. verdade. E a admiração, né? Porque a gente estava em lugares muito diferentes e o lugar onde eu estava me permitia viver e ver coisas e ter desafios profissionais que o meu relacionamento já não acompanhava mais em conversa, num jantar, assim. Mas eu tenho, além de você, tem uma outra amiga minha próxima também que passou por isso, assim. Ela foi crescendo muito, assim, profissionalmente. Ela, E a pessoa não acompanhou, né? Porque a pessoa não tinha ambição. Ela, pra ela, tipo, tava legal onde ela tava e tava super confortável. E ela, tipo, vambora. E aí, qual que é o nosso próximo passo, cara? Isso. E não acompanhou. E um parênteses aqui, que eu não sei se tem muito a ver com esse episódio, mas já que a gente tá falando sobre isso, eu acho que aí quando a gente vai pra estamos solteiros buscando relacionamentos, e às vezes você fala pros outros, cara, eu quero alguém que me acompanhe, e zero a ver com grana, eu acho que é esse lugar. Porque muitos de nós, ou todos, já sofremos com isso. E, cara, a gente quer uma pessoa pra correr junto e acompanhar. E isso não é sobre dinheiro. Não é. É sobre Exato. fazer o corre. Tipo, ter os mesmos planos e tal. Porque é isso, no final do dia, a gente trabalha pra caramba. Você tá no relacionamento, vai chegar em casa, vai chegar estressado. Você vai descontar em quem? Em quem tá próximo. Hoje, nós, como solteiros, a gente acaba convivendo muito com as pessoas do nosso trabalho, dos nossos amigos, que são os nossos namorados. E é isso. Só que o relacionamento precisa ter esse lugar também de acompanhar, né? Do mesmo jeito Totalmente. que a gente não separa, eu vejo muito isso. Do mesmo jeito que a gente não separa dentro da gente, a gente tenta separar, mas sempre esbarra nisso. Tô estressado, cheguei em casa, vou dormir sem pensar no trabalho, você sonha com o trabalho e afim. Ao mesmo tempo, a gente também não consegue separar na outra pessoa. Não tem como, você não vai ficar com uma pessoa... Porque relacionamento, a gente já falou isso em vários episódios aqui, é a base da admiração. E você também vai admirar a pessoa no profissional dela. Você também vai olhar pra ela e falar... Ou talvez o mais, né? Talvez caraca, uma das que, coisas mais. olha, mano, que legal que a pessoa faz, essa coisa dela. Que da hora. Claro que você também pode ser que você desgoste se for uma pessoa workaholic que só foca, que tá naquela loucura que não tem o equilíbrio. Que não tem o equilíbrio, você vai falar assim, não, amado, obrigado, aí também não quero. Sim. Mas uma pessoa acomodada, você vai olhar e falar, pô, aí Incomoda também não, muito, também incomoda muito. Eu acho que até porque nosso perfil, nós três somos muito parecidos, e acho que boa parte da galera que a gente conhece que ouve também nós somos pessoas que estão sempre ali buscando. A gente gosta já estamos num cargo, mas beleza, entendi, mas qual que é o meu próximo passo? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? A gente tem isso. E a gente não vai conseguir ficar uma pessoa que não tem esse mesmo caminho que a gente. Não dá, gente. A gente não vai conseguir. A gente não consegue. Você sabe. Não dá, Sim, não dá certo, não dá. gente. Total. Mas sabe que até eu abri a caixinha de perguntas aqui agora pra gente ver um pouco o que a galera falou. Teve gente que falou, por exemplo, a vida é uma só. Então tem que equilibrar, porque não tem que fazer, senão você vai enlouquecer. Tem gente que falou que tem focado muito na vida profissional, porque a vida pessoal, por exemplo, anda sem muito novidades, então foca muito ali. Então, mas será que a vida pessoal não anda sem muita novidade porque você só trabalha? Nesse caso, essa pessoa que eu conheço, sim. Então já temos a resposta. Não, porque assim, é óbvio que uma vai ficar sem novidade. Porque o tempo é um só, né? No caso. O tempo é literalmente um só. Tipo, se você... minha vida pessoal tá desinteressante, então eu vou trabalhar. Desculpa. Eu só vou trabalhar. A sua vida pessoal vai continuar desinteressante porque você só tá trabalhando, cara. Exato, porque no caso você só tá atuando em uma frente. E a gente até falou... a gente falou muito de como a vida profissional afeta pessoal. Mas tem uma caixinha aqui que trouxe o inverso. Quando tem um problema pessoal, sempre acaba afetando a minha vida profissional também. Como que é esse inverso? Como que a gente vai... Porque vamos pegar alguns recortes aqui. Então, por exemplo, você passou por um divórcio. Como que foi nesse período de divórcio para você não deixar afetar no seu trabalho? Porque também, você não pode deixar a qualidade cair. Você não pode... O que é muito difícil. Muito difícil. Porque assim, mais uma vez, somos seres, do mesmo jeito que a gente vai dormir pensando naquele chefe filha da puta que a gente teve, que causou na nossa vida, a gente também vai trabalhar pensando na briga com o marido, na briga com o namorado, no término do namoro, no término do casamento, na cachorra que tá doente, cara, na avó que tá no hospital.
a gente não consegue separar também para esse outro lado. Não. E aí, como que a gente faz o inverso? Até onde também a gente pode levar? Porque eu acho que tem um ponto, eu, por exemplo, hoje, me vejo muito privilegiado das pessoas que eu tenho ao meu redor de trabalho, tanto a minha líder, que é a Karen, que é maravilhosa, e as pessoas que eu tenho no meu ambiente de trabalho, que são pessoas muito amigas, que eu tenho no meu dia a dia pessoal, que eu sei que... Frequentam sua casa, né? Exato. Que eu sei que se eu chegar e falar que eu tô com um puta BO, vão me dar muito acolhimento e muito apoio. Vão falar, Fê, vai pra casa. Volta quando você estiver bem, tá tudo certo, a gente segura as pontas. Só que eu sei que é um lugar de privilégio que eu tenho, que a grandíssima maioria não tem, né? E que tem, ainda mais é que tem as empresas que falam assim, amigão, tudo Problema bem. seu. Literalmente. Morreu? Tudo bem, mas amanhã vai no velório hoje, mas amanhã você tem que estar aí, senão a gente vai descontar. Eu acho que o primeiro passo é tentar estar em lugares onde você tem essa segurança, mas eu sei que é um privilégio que eu também tenho, assim. E acho que acrescento aqui a camada da maternidade, que é a criança caiu, quebrou o braço, de repente tá com uma febre no meio da escola, do dia. Eu tenho esse privilégio, assim como você, de estar num lugar onde eu tenho essa liberdade de dizer, não tô boa hoje, não tô bem, meu filho não tá bem, preciso levar minha mãe no médico, tô com dor de cabeça, vou entrar nessa reunião e depois eu vou dormir o resto da tarde. Eu tenho essa segurança e eu acho que, assim, o mundo ideal é você tentar encontrar lugares onde você sinta essa segurança no trabalho. Sim. Mas o que funciona pra mim, quando eu tenho momentos pessoais que vão afetar o meu trabalho, é tentar voltar pro lugar que a gente falou aqui de eu tô dando o meu melhor dentro do que eu posso hoje. Se eu posso entregar 25% hoje, eu vou me esforçar pra entregar os meus 25%, que vai ser o meu 100%. Cara, é muito difícil isso, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas assim, olhar pro dia e falar, e isso aconteceu muito, né? Então, no meu divórcio, assim. Tipo, cara, eu não tô com cabeça porque amanhã eu tenho audiência da guarda. Tipo, eu só consigo pensar no que eu tenho que falar e alinhar com o meu advogado. Esse era o único hiperfoco que eu tinha. Então eu olhei pra minha agenda de trabalho e falei, isso aqui eu preciso entregar. Tipo, eu elenquei 3 coisas. Essas 3 coisas têm que sair hoje. Tipo, vai ser na hora que der, no momento que der, eu vou dormir um pouco, vou lá fora respirar, mas essas 3 coisas em algum momento, das 9 às 18, tem que sair. As outras 10 vai ficar pra Renata do futuro. É um pouco disso que eu faço, pra tentar não amenizar ali, né? A vida pessoal no trabalho. Porque, cara, no fim do dia, sim, a empresa, a agência que eu tô, que você tá também, são muito abertas aos nossos BOs pessoais e vai lá e resolve, tá tudo bem. Mas, cara, você ainda precisa entregar resultado porque você ainda precisa entregar resultado. É trabalho é trabalho. Então, tentar, tipo, entender qual é o seu máximo dentro do seu mínimo e bora, entendeu? E entrega o que precisa ser entregue. Eu acho que pra mim, né, vocês sabem, eu passei por um rompimento recente que foi muito doloroso e eu sou muito a canceriana de que eu me permito sentir e tá tudo bem. Eu sou canceriano, mas não existe canceriano mais canceriano na face dessa terra do que Maria Luísa. Não existe. Não existe. Assim, e eu ensino todos os dias sobre o amor. Se você olhar no dicionário, canceriano, a foto da Malu tá lá, meu amor. Não existe, e não eu existe. Amo. Hoje não eu existe. posso contar não rapidinho um parênteses disso de canceriano? Gente, eu sofria porque eles viviam falando que eu era emocionada. Mas você falava, meu Deus, mas eu sofria. E aí um belo dia, obviamente, só um parênteses no parênteses de que todo adulto precisa fazer terapia, pelo amor de Deus, quem não faz tá vivendo errado. E aí na terapia eu levei pra minha terapeuta porque os meus melhores amigos falam que eu sou emocionada, né? Aí ela virou e falou, mas você gosta de ser assim, de ser amorosa, de ser carinhosa e tal, né? E de ser intenso, de ver? Eu falei, eu amo. Ela, então eu falei sobre eles. E aí quando ela falou pra gente, sabe que ela falou? Não, calma, eu cheguei putona, falei, vou arregaçar eles. Sentei os dois e falei, é o seguinte, foi muito vocês vivem falando que eu sou emocionada, o problema é de vocês. Eu gosto de ser assim, vocês vão ter que lidar com isso, e se não gostarem, o problema é de vocês. Os dois começaram a rir, e eu fiquei com uma cara de trouxa. A gente começou a rir feio, mas a gente te ama assim. Mas e assim, na minha cabeça, eles me odiavam, não me odiavam, mas assim, tipo, era um problema. Incômodo, era um problema pra eles assim. E depois de dias eu pensei, que bom, graças a Deus é isso. Então, voltando tá vendo como ela é canceriana? Vocês estão vendo?
Eu não lembrava, agora que vocês começaram a falar. Gente, mas assim, este momento da minha vida ele é é extremamente marcante. Eu já falei isso pra 1000 pessoas, porque é muito importante. Eu sou da Seriana mesmo, eu sou emocionada e é assim, a gente... É isso. rindo. E ela, tipo, preocupadíssima. Mas voltando a tudo isso, respondendo a pergunta, muito eu bom. sou muito de sentir, né? Diferente de vocês que tem hoje Ih, no tá falando trabalho. que eu sofria? Não, calma. Ai, tá, e não é. É, mas não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tava querendo dizer é o que vocês trouxeram de no ambiente de trabalho de vocês hoje, vocês têm pessoas de muita confiança pessoal. Sim. No momento em que eu estava nessa minha transição, eu não tinha. Sim. Total. Eram pessoas que, zero me conheciam, eu precisava entregar tudo. E eu passei por um momento emocional desafiador pra mim e que, No meio Cara, dessa transição, né? no meio dessa transição, pode falar o palavrão? Pode. O pau comendo, 798 Ai, metros. Tipo assim, tudo no meu pescoço, eu fazia o quê, cara? Eu. Chupa. Pode cortar. Dá. De Não vou repente seria cortar, bom. não. Eu ia no banheiro, literalmente, do meu escritório, chorava, falava, beleza, bora, lembra do... Era eu. Aí eu limpava, maquiava de novo, reunião com... E nessa época a minha agenda, tipo assim, era muito pior do que é hoje. É não ruim, mas tipo, eu acho ótimo, porque minha agenda é cheia. Eu acho que movimento é ótimo, por isso que minha vida tá assim. Mas era, muito mais extensa do que é hoje. E aí era uma atrás da outra, e eu ia chorando pro escritório, e voltava chorando. Só que nesse momento eu também entendi um pouco do que você trouxe de... Cara, o que eu posso eliminar, me permitir sentir. Tipo, cara, beleza, eu vou ir e voltar chorando pro escritório, então uma reunião eu tô com vontade de chorar, vou lá no banheiro, vou chorar. E ao mesmo tempo mitigar risco. Então assim, isso não tem como. Tipo assim, cara, eu tenho fechamento com o cliente, eu preciso entregar o máximo, aí eu ia fazer, gritava, não sei o quê. Beleza, ia linda, ai, claro, cliente, perguntas bestas, e vamos responder todas, e vamos lá. Beleza, voltava, fechava a câmera. Então eu acho que eu passei por outros momentos de mais segurança, de quando o lado emocional era mais desafiador, eu ter suporte no profissional, principalmente quando eu tava em agência e tal, com vocês e tal, com meus antigos chefes que também foram incríveis, mas nesse momento eu não tive, então eu tive que literalmente me empurrar e segurar o que dava. Eu acho que um ponto é você tentar, dentro do seu ambiente profissional, quando você tem problema pessoal, é achar alguém ali que vai ser sua rede de apoio pra isso, né? E aí eu acho que tem um outro ponto também, pra gente começar a fechar, que era o ponto que eu tinha falado lá na frente que eu quero trazer, nós, como boa parte dos brasileiros que trabalham, lidamos com clientes. E lidar com cliente é um grandíssimo desafio, né? Eu acho que hoje talvez o seu cenário, os clientes sejam um pouco diferentes do que a gente que trabalha em agência, mas lidar com cliente, seja ele em qualquer cenário, é um grande desafio. É muito. Eu sempre fui a pessoa que trabalhei muitos anos em agência, muitos anos atendendo cliente. As duas estão aqui que não me deixam mentir, que pra mim esse sempre foi um grande desafio pra mim, na minha carreira, na minha vida, porque por muito tempo eu deixava me afetar muito pelos clientes. A minha vontade é, assim, não que eu esteja certo, tá, gente? Eu não estou. Mas eu já bati boca com cliente em reunião, assim. Porque pra mim, o meu senso de justiça é muito aflorado. Então quando eu vi o cliente querer crescer pra cima de mim, ou principalmente do meu time, quando eu virei líder, isso potencializou ainda mais. Por uma coisa que não era verdade. Por uma coisa que, tipo, porque eles tinham falado que era pra mudar, o que não mudou, depois vim cobrar. Cara, e assim, isso me deixava enlouquecido. Sabe, tipo, ou com o cliente não sabia o que queria, aí você fazia, ele reclamava falando que o seu trabalho era ruim, falava, amado, você não sabe o que você quer, eu tenho que saber o que você quer, ainda entregar o que tá na sua cabeça. Assim, isso sempre foi um ponto que pegou muito pra mim. Hoje eu não lido mais diretamente com o cliente, graças a Deus. Se um dia tiver que voltar a fazer, vambora, a gente vai com um sorrisão no rosto, a simpatia, e é isso. Mas, assim, um apelo que eu faço pra você, que tem uma empresa ou que lida com fornecedores. Aprendam a ser clientes. E eu não tô falando isso na zoeira, não. Eu falo isso de verdade, porque, assim... boa parte, eu sei que tem gente que trabalha mal, isso não significa que você não tem que cobrar o que você está pagando. Sim. Isso não significa que a pessoa que você contratou não tem que entregar bem feito o que foi contratado ou entregar o que está sendo combinado. Não é isso. Mas não seja cuzão. Não usa o crachá de cliente pra ser injusto e tal. Aprenda a ser cliente. Se as pessoas soubessem aprender a ser clientes, da mesma forma que elas aprendem ou deveriam aprender a ser bons líderes,
cara, o nosso mercado de trabalho e a nossa sociedade estaria muito melhor. Sim. Porque certeza. tem muita gente cuzona que é cuzona só porque está na cadeira de cliente. É isso, é. E isso me deixa enfurecido, assim, louco, porque eu falo, filha da puta, um dia tu vai encontrar algum... Você vai ter um cliente e espero que ele faça a mesma coisa com você. Então, porque assim, no fim do dia... Nossa, eu fiz um desabafo de anos, Nossa, velho. respira. Nossa, que Canceriano, delícia. disseram. Disse ele que não é canceriano, beleza. Não, eu sou, mas não como você. É isso que eu quis dizer. É porque falta o pensamento das pessoas e das pessoas cuzonas de que, cara, todo mundo em algum momento é cliente e você vai ter o seu cliente. Exato. Em algum momento você é fornecedor. Porque se você não fornece nada, nem um produto, nem um serviço, você não tem trabalho. Exato. Então, em algum momento, todo mundo é cliente, em algum momento, todo mundo é fornecedor. E esse sentimento, essa responsabilização, na verdade, tipo, falta muito nas pessoas. A falta de prioridade que depois vira a minha urgência. É o cúmulo do cúmulo. A falta de educação, assim. Pra mim, sabe o que pega? O falso conhecimento. O falso eu conhecimento. estou te contratando pra fazer um serviço de comunicação, mas eu entendo mais de comunicação do que você. Então, por que me Então por contratar? que você tá me contratando? É. Você não sabe o trabalho que eu faço. Você não sabe exatamente como executa. E aí você quer me ensinar a fazer o meu trabalho que você tá me contratando pra fazer? Incomoda mesmo. Nossa, isso, juro por Deus. Assim, claramente eu não nasci pra atender cliente. Vamos pro jogo? Vamos pra pro gente jogo. encerrar agora, falamos bastante. Malu, aqui os convidados dessa temporada, a gente tá jogando um jogo que é... Isso não é um jogo. Tá. Muito legal, gente, comprem. Ou marca. Patrocina nós. Acho que isso não é um jogo, o nome da marca. Da marca ou é do jogo? Não, acho que é uma empresa que se chama Isso Não é um Jogo e o jogo se chama Isso Não é um Jogo. Mas eu posso estar completamente errada. Isso não mas é um o que jogo, eu acho. patrocina nós. Tem até um arroba Isso Não é um Jogo. Eu nunca joguei esse jogo, sei da existência, mas Sabe mais Arroba Dono Isso Não É o disso, Jogo. patrocina a a gente. gente vai marcar. Arroba Isso Não é o Jogo. É isso aí. Aqui a gente tem 4 categorias. Construção, eu falo toda semana e toda semana eu esqueço. Tá. Construção, coragem, revelação e confiança. Você vai tirar uma carta e aí o que tiver na carta a gente vê o que acontece. É isso aí. Vamos revelação, vai ver o que acontece. Vamos ver a revelação, ver o que revela? Será que vai Vai. revelar Compartilhe um alguma conselho que te fez mudar de alguma forma. Nossa, acho que bem tá casadinha ali com o tema É. de hoje, né? coisa? Compartilhe um conselho que te fez mudar de alguma forma. Cara, um cara no meu trabalho se chama Lê. Ele tá lá na Prudential há 12 anos, eu acho. Quando eu tava nesse momento de Vale, e lá tem muito modelo, a forma como você tem que fazer e tal, né? Um modelo de negócio de 150 anos. Só que quando você tá falando de 150 anos pra trás, não tinha WhatsApp. E, tipo, você tem que se adaptar, enfim. E eu tava sofrendo muito, porque eu via que o meu jeito não era o jeito do modelo. Ele sentou comigo numa sala, olhou pra mim e falou assim, sabe qual é o seu problema? Eu falei, qual? Aí ele, você não tá colocando a sua cara no seu negócio. O seu jeito. E isso mudou a minha forma de ver minha atividade. Porque, Nossa, é total. porque no modelo, né? Abrindo aqui, né? No modelo, às sextas-feiras, você monta a sua agenda e você tem que ligar. Então, a Renata é minha cliente, ela me recomendou falar com o Felipe, eu tenho que ligar. Mano, ninguém atende telefone. Obviamente não. E eu faço a minha agenda pelo WhatsApp. Então, tipo assim, eu peço pros meus clientes me recomendarem, eu falo, ele atende pelo WhatsApp? Atende, ele prefere que eu ligue? Beleza, obviamente eu ligo. Mas eu atendo muito, eu falo muito com os meus clientes e com os meus potenciais clientes pelo WhatsApp. E eu sofria, porque eu falava, meu Deus, o modelo precisa que ligue, e eu sofria de ligar. E aí eu ligava a primeira vez, a pessoa não me atendia, eu já ficava lá, não me atendeu, vou ligar de novo. Não me atendeu. E aí minha energia, gente, Caía. ia caindo. Ia caindo, tipo, sexta-feira de manhã, eu fecho a minha agenda pra montar minha agenda da semana seguinte. E quando a Lê me falou isso, eu falei, cara, é isso. Tipo, claro que tem coisas do modelo que são inegociáveis e que são importantes pro processo como um todo. Mas eu comecei também a entender o meu jeito de falar, então... Isso é muito importante, né? É, Você dá a sua cara no seu jeito de trabalhar, independente. E aí, desculpa cortar, mas assim, você estar num lugar também que te permite ser você e trabalhar ali do seu jeitinho, cara, Muda isso faz tudo. muita diferença. É, Faz e eu acho que muita é isso, diferença. assim, você numa empresa, claro que você pode encontrar esse lugar, mas você numa empresa tem que se adaptar a muitas coisas daquela Total. empresa. E aí ele fez eu me enxergar, e aí eu acho que também é a transição da cabeça de empresa para a cabeça de empresário, de que é o meu negócio. Então, assim, se eu gosto de virar pro cliente, então, assim, quando eu fui pra lá como jornalista, eu falei, nossa, tudo que eu aprendi como jornalista eu vou ter que jogar fora. E aí também foi um start que me deu, uma cliente, eu fui explicar as coisas dela, virou e falou assim, nossa,
já tinham me explicado sobre seguro de vida e eu não tinha entendido do jeito que você me disse. Você é muito didática. Nesse dia eu entendi que o meu jeito de se comunicar tá sendo efetivo. Claro. E aí quando a Lê falou isso pra mim, eu falei, cara, eu tenho que fazer as coisas do meu jeito. Então, pô, a galera faz planilha. Gente, eu sou jornalista. Quando chega sexta-feira, eu pego uma folha sulfite na impressora e eu escrevo ligar pro Felipe, ligar pra Renata, ligar pra Jaque. Aí as pessoas falam, eu tô assim, ó, com o meu computador, 700 papéis, todo mundo fala, bem analógica, você não fala, me deixa. Mas o lugar do me deixa foi o Ale que me ajudou a encontrar. Muito bom. Então eu E acho faz que muito é sentido. isso o conselho que mudou, assim, o meu lugar e que também me ajudou a sair desse limbo e tal. Que eu acho que no final do dia é a gente encontrar o nosso jeito de tocar as coisas, E né? você? Pra tudo. Cara, eu vou puxar um conselho profissional que eu recebi, assim, acho que dentro de muitos conselhos, né? Cláudia, maravilhosa, me deu muitos, mas eu vou puxar um conselho da Karen, né? A gente falou da época de quando tava trabalhando muito, quando eu virei coordenador, a Karen era a nossa gerente, de nós três, né? Sim. Era nossa. Dois coordenadores juntos, né? E a gente... E eu sempre sempre tive o lugar do vamos resolver, vambora. E eu ficava aqui com o meu time, com o meu núcleo, vambora. Mano, cheio de BO, mas eu tava aqui, aí um dia ela falou, você precisa aprender a pedir ajuda. Levantar a mão. Porque filho que chora, mãe não vê, mas eu preciso te ver. Eu até falei isso num episódio da primeira temporada. E eu preciso te ver. Se eu não te ver, eu não consigo nem te ajudar, não consigo te desenvolver e não vou saber o que tá acontecendo. Então, esse conselho foi muito bom pra me fazer profissionalmente a pedir mais ajuda, que eu não Que é o vou lugar dar da conta de tudo. vulnerabilidade, né? Tá tudo bem ser vulnerável, né? Exato. No ambiente seguro tá tudo bem, né? Você, pra gente fechar. Cara, eu vou trazer um conselho da Karen. A Karen é muito maravilhosa, Maravilhosa. né? Que uma vez, sabiamente, disse que tá tudo bem ser o vilão da história de alguém. Que a gente sempre vai ser, né? Exatamente. Cara, ela me deu já isso também, é maravilhoso. E assim, eu não sou a pessoa que tem a grande necessidade de agradar aos outros o tempo todo, vocês sabem disso. Eu, tipo, quer gostar, gosta, não quer, foda-se. Mas ainda assim, em alguns momentos, para algumas situações de vida e do trabalho também, você sente essa necessidade, é natural, de precisar ou de querer agradar ou achar que precisa para. Mas nem sempre a pessoa vai te achar ruim. Principalmente quando você é líder. Se nem Jesus agradou todo mundo, né? E detalhe, vamos dar um spoiler aqui, isso vai ser um tema de um episódio lá pra Vai frente. ser A gente um tema vai de um falar sobre episódio. o papel do vilão da história de alguém. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada, amiga. Foi muito bom, falamos Obrigada muito. mesmo. Foi Como ótimo sempre. ter você aqui. Acho que era um episódio que a gente tava muito ansioso pra gravar, por essa energia desse trio. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou, comenta, compartilha, curte aí, mande pros amigos. É um episódio que a gente tá falando um pouco mais de vida profissional, que vocês pediram bastante também. Espero que vocês gostem. E é isso, né? É isso. A Terça-feira gente se que vê. vem, 8 horas da noite, estamos de volta. Um beijo. Beijo. Tchau.